A verdade de cada um. Tudo pronto, tudo preparado. Vou contar uma história linda e ao mesmo tempo carregada de exemplos. Muito cheia de exemplos. Eu tenho certeza que muita gente vai se ligar nessa história e vai ficar muito atento a um hábito que a gente adquire a partir do celular. Então a história de hoje, ela tem esse lado que eu vou chamar de útil. Sabe, aquela coisa de alertar. Acontece, eu tenho pessoas da minha família, que já, de certa forma, entraram nessa onda, da qual falarei hoje, tá? Então é imperdível essa história. Você vai ouvir do comecinho até o fim. E depois você vai me dar uma opinião se você também entrou nessa. Antes, porém, quero eu lembrar para você se inscrever aqui no canal. Para mim é muito importante. Se inscreva no canal. O canal prospera, cresce, fica forte. Mais histórias chegam. Mais do que isso, além da inscrição, curta, dá o seu joinha. O YouTube, ele considera que as curtidas, esse joinha, significa que o canal está agradando. Então eles propagam, entendeu? E aquele pedido, seja membro do canal. Estamos caminhando para 100 pessoas, 100 membros. E eu quero muito você comigo como membro aqui do canal. Deixa eu dar uma espiada aqui, como eu gosto de fazer, para observar quais foram as pessoas que entraram agora como membros do canal. Eu gosto disso, faz bem para a alma e me inspira, sabe? A chamar a tua atenção. Tá aqui, Nair Constantino, minha amiga. Ô Nair, você entrou faz 3 dias, Nair. Bem-vinda, ela é prêmio. Kim Coque Costuras com a Cícera. Alô Cícera, um beijo. Marisol, tá aqui. Júlia Luísa, tá aqui. Billy Oro Santos, Luciana Egídio, bem-vindas. Eu quero chegar a pelo menos 100, nós já passamos de 70. Continua, Paulinho, tenta, 70, Paulinho, 70, Paulinho, nós vamos chegar a 100, mas com você, me ajudando. Então vamos viver essa história, que vai ser um grito de alerta para muita gente, hein? Para muita gente, repito, essa matéria já pegou gente da minha família, mas eu explico como, tá? Atenção, começou. O meu nome é Jéssica Lobo e vi 31 anos. Vi a vida mudar depois que a minha irmã mais velha, Ângela da Paz, ela 39, eu tenho 31, ela 8 anos mais do que eu. Eu vi a minha irmã morrer. Mas como assim, Jéssica? Morrer, sim. E ela morreu devido a um vício. Um vício que começou em 2022, em plena pandemia, e com o celular. Um vício que pegou a minha irmã. Ela viciou em Crash. É um jogo. Esse jogo, esse Crash, ele tem um apelido tentador, melhor dizendo. Ele tem um apelido tentador, daqui a pouquinho eu chego lá. E ela se viciou nesse jogo. Mas como ela morreu por causa do jogo do tal do Crash? Sim, o Crash e um outro jogo. Mas são coisas inocentes. E começou pelo celular em 2022. Mas como foi isso? Eu vou contar para vocês, porque na verdade o objetivo dessa minha história é levar um alerta às pessoas. Então, a minha irmã, ela, infelizmente, Ângela Maria Camilo da Paz, ela própria
ceifou a vida em Missão Velha, Ceará. Vivemos e moramos no estado do Ceará. Esse fato tão triste e trágico se deu no dia 12 de dezembro de 2023. Ela havia perdido uma quantia significativa de dinheiro pelo vício em jogos. Crash, conhecido como o jogo do aviãozinho. Muita gente joga no celular. Crash. Você conhece o jogo do aviãozinho? E um outro jogo chamado Fortuna Double, também pelo celular. Ela descobre tudo isso na pandemia. Só que de repente ela começou a descobrir que ela poderia jogar isso num cassino online, fazendo apostas. E a minha irmã, a minha amada Ângela Maria, 8 anos mais velha que eu, mas tão jovem, 39 anos, ela chegou a contrair uma dívida nesse cassino online de R$500 mil. Gente, R$500 mil. E ela começou, como é que ela fazia para tocar a vida jogando online? Ela começou a pegar dinheiro emprestado, ela começou a usar o cartão de crédito próprio, envolveu o cartão de crédito de pessoas da família, especialmente da minha mãe. Mas o valor, eu estou levantando 500 mil, mas ele pode ser ainda maior. A Ângela, minha irmã, por ter muito crédito e a confiança e muito querida pela família, ela tinha facilidade para pegar dinheiro emprestado com amigos, com parentes. Olha, a família só soube do vício em jogos depois que ela partiu. Era tarde demais. Ela já tinha feito tudo. E ela não era sozinha. Mãe solo, uma pessoa digna, trabalhadora. Não havia homem na sua vida, mas sim 3 filhos. E já eu vou, inclusive, dar a idade dos meninos, dos filhos dela. Como foi que descobrimos tudo após a morte dela? Foi assim: eu morava em São Paulo, capital. Eu estava em São Paulo havia quase 8 anos. E aí, alguém disse: Jéssica, volta pra cá. Você juntou um dinheirinho em São Paulo que a gente sabe que você juntou. E de repente, com esse dinheiro que você juntou, dá pra você empreender por aqui. E eu tinha descoberto um ramo no qual eu acreditava muito: esmalteria. Em São Paulo foi que eu descobri que a coisa do esmalte mexia com as mulheres e todo mundo ia na esmalteria para adquiri-los, os mais diferentes. Então eu fiz, com o dinheiro que eu tinha conseguido, fiz uma bela compra de esmaltes e fui empreender numa esmalteria no Ceará. Eu já fazia isso, eu ia uma vez por ano, pelo menos por lá. E aí eu vi que a cidade prosperava, que havia um bom movimento, e fiz uma pesquisa assim, boca a boca, e vi que havia mercado para isso. Então eu vim. Eu fui de São Paulo para o Ceará, para nossa cidade, empreender em esmalteria. E foi uma bomba que explodiu sobre todos nós quando vimos pelo aplicativo que a minha irmã, Ângela, ela fazia depósitos no plural, quer dizer, não era um, depósitos todos os dias. Todos os dias. Eu encontrei 55 páginas de depósitos no histórico do jogo. Cada página tinha mais ou menos uns 40 depósitos. Os valores variavam muito, mas a maioria R$100. 100. Vários, muitos. No nome da minha mãe, só no nome da minha mãe, se a gente somar de 100 em 100,
dá um total de 150 mil. 150 mil. E ela foi pegando dinheiro com quem podia. A Ângela, a minha irmã, sempre fora trabalhadora, inteligente, autônoma. Mantinha uma loja de roupas e era responsável por administrar o dinheiro da aposentadoria da mamãe. Mamãe, a dona Zildene Maria. O vício, como eu dissera no comecinho, teve início em 2022, em plena pandemia. Foi uma época que, você sabe, todo mundo teve que ficar preso em casa. E ela crash, jogo do aviãozinho. Quando eu descobri que ela estava jogando sem parar e gastando aquela fortuna, então eu alertei a Ângela. Ângela, cuidado, você está gastando muito dinheiro com isso, amor. Eu falei com um jeitinho, porque sou irmã mais nova que ela, e eu a respeito muito, sempre a respeitei. Então, pedi, Ângela, cuidado, você está gastando muito, o que está acontecendo? Eu ainda não sabia o tamanho do rombo nesse momento que eu alertei, mas deu para perceber. A irmã, a Ângela, argumentou, mas eu estou ganhando muito também. Isso foi lá ainda durante a pandemia. Corria o ano de 2022. E você não sabe, Jéssica, você tem que entrar nessa também. Tô ganhando um dinheirão com isso, lucrando muito. Pode ficar tranquila. Por exemplo, se eu jogo 100, eu ganho 1.000. Ganho R$900, assim, de uma hora para outra. Por que você não faz também? Eu nunca acreditei nessa coisa de jogos. Mas ela mais velha, eu já tinha feito o meu alerta. Eu deveria ter insistido mais. Mas eu parei por aí. Ângela tinha seus filhos, 18, 11 e 7 anos de idade. 3. Morava com a minha mãe, com os filhos, e sem deixar nenhuma carta de despedida. Quando desligaram a água e a luz, foram cortadas naquele dia, água e a luz, e não havia um pacote de arroz em casa, a minha mãe falou para ela, Ângela, eu não vou poder fazer almoço. Não, mãe, por quê? Porque não tem um pacote de arroz em casa. Eles já tinham feito de tudo antes, recorrido a empréstimos, doações. Eu, com esmalteria, manicure, tentando exercer esse trabalho de uma forma autônoma, eu quantas vezes ajudava, mas já estava começando também, tudo novo para mim. E foi aí que eu acho que, diante do desespero dela ter visto que devia tanto, luz cortada naquele dia, água cortada naquele dia, a minha mãe dizendo que não ia fazer almoço porque sequer tinha um pacote de arroz em casa, não tinha nada. Ela tomou a decisão. Errada decisão. Precipitada decisão, mas resolveu ceifar a própria vida. Ângela se matou. Ficamos desesperados. Ficamos transtornados. A perda da minha irmã mais velha, 8 anos mais do que eu, ela me pegou tantas vezes no colo, cuidou de mim, me ajudou tanto. Foi um golpe terrível. Eu amava desesperadamente essa irmã. Mas agora, a tragédia já havia se estabelecido. E uma vez que a pessoa faz o que ela fez, e nem quero entrar nesses detalhes, não tem mais o que fazer. A pessoa perdeu a vida. A vida é frágil. Acabou.
ficamos com aquele buraco, sabe? Isso foi em 2023. Ficamos com aquele imenso buraco no coração. Passado um ano depois, foi que eu criei coragem para vir tocar nesse assunto. Num aplicativo de mensagens, eu recebi depoimentos de mais de 100 pessoas que lidam com o vício em jogos e que tiveram perdas significativas de dinheiro. E a maioria, eu fui conversar até com uma psicóloga, é mulher. Olha, Paulinho, boa pessoa, eu sei que você fala com as mulheres. Então é preciso dizer que o cérebro feminino, me explicou essa psicóloga, que estava também na presença de um psiquiatra, ambos me explicaram que o cérebro feminino, ele tem uma tendência ao vício do jogo muito maior que do homem. O homem, por exemplo, tem muito mais facilidade para o vício em bebidas alcoólicas. É outra questão. Até porque o organismo masculino metaboliza melhor o álcool. Então o homem bebe mais. Toda mulher que tenta entrar nesse mundo da bebida se dá muito mal, porque o metabolismo dela processa o álcool de maneira diferente e com um prejuízo muito maior para o organismo. Isso é uma coisa. Mas no que diz respeito a jogos, jogo de bicho, loterias de uma forma geral, jogos de azar, todos, jogos do computador, jogos do celular, todos, a mulher tem uma tendência muito maior ao vício, muito maior. Muito maior. Então, o que eu penso espalhando essa história, um ano depois de ter acontecido com a minha irmã? Meu objetivo é dar conforto para essas pessoas que no futuro, se facilitar, podem infelizmente ter o mesmo fim da minha irmã. E eu sei que ninguém quer isso, nem para si e nem para um ente querido. Então observa, porque começa de uma forma inocente. Crash é um jogo bobinho do celular, mas a mulherada adora. Eu me lembro que quando eu morava em São Paulo, que eu andava muito de metrô, quando eu estava naquele vagão do metrô, eu via quanta gente, maioria mulher, a grande maioria mulher, jogando Crash, o jogo do aviãozinho. Eu não estou culpando a ideia do jogo, porque eu acho que distrai para muita gente, mas é assim que começa. Eu hoje lidero protestos contrários à aposta online. Essa sim é terrível. Penso que neste mundo podem ter pessoas que estão sofrendo assim como a minha irmã. Tento abrir o máximo de mensagens possíveis que recebo em rede social para conversar, ouvir essas pessoas e direciono para grupos. Lá eles percebem que é um vício e que precisam de tratamento essas pessoas. Elas necessitam disso. O meu trabalho hoje é de formiguinha. É um pouquinho aqui, um pouquinho, uma folhinha que eu carrego, mas é algo muito importante. Parece ainda um número pequeno, mas olhando para a história de cada um, é uma triste realidade. Eu digo, tem muita gente viciada em jogos. E aí um passo para entrar na aposta online. A pessoa fala, sou craque, sei jogar. E aí ela entra e começa, sabe, até ganhar. É gozado. Começa até a ganhar, como a minha irmã. Joga 100, ganha 200. Joga mais 100 e ganha mais 300. E aí a pessoa se empolga. 500 mil de dívida da minha irmã. Perdeu tudo. E mais um pouco.
Só que ela sem estrutura para suportar. Quando a água foi cortada, a luz foi cortada e a minha mãe disse: ó, não tem um pacote de arroz para eu fazer almoço, ela sucumbiu, se entregou, infelizmente. Eu acredito que a minha irmã entrou num ciclo, um vicioso. Começou a perder, aí ela continuou jogando na esperança de recuperar o que tinha perdido. É assim. Aí ela foi mais pro buraco. O jogo deu dinheiro para ela no começo, e isso fez com que ela ficasse mais e mais empolgada. Eu acho que ela via ali uma forma de ter uma vida financeiramente mais folgada. 3 filhos lutando, coitada. Já disse, ela nunca teve homem na vida dela. Digo assim, um homem que pudesse ajudá-la. Mãe solo, de 3. Lutou, batalhou, deu vida digna para os 3. Mas era difícil. Ela descobriu um jogo. Ai, meu Deus, acho que eu achei. Ela me falou: entra você também, Jéssica. Eu tentei dissuadi-la dessa ideia. Não, ela não tinha depressão. Ela não fazia uso de nenhum medicamento controlado. Ela se desesperou quando ela viu a dívida. Cortaram a luz, cortaram a água, e a minha mãe falou: filha, não posso fazer almoço, não tem um pacote de arroz em casa. A Polícia Civil do Ceará informou que a morte foi registrada como suicídio, mas que ainda investiga o caso. Olha, era isso, sabe, Paulinho, boa pessoa? Porque muita gente joga esse jogo, eu sei. Eu morei 8 anos em São Paulo, que eu via de gente no ônibus, no metrô, jogando Crash. Você quer ver? Pergunta. Faz a pergunta no teu canal. Pergunta no teu canal. Pergunta no ar, pela rádio. Manda as pessoas emitirem suas opiniões. Pergunta quem joga Crash e quem já se viciou nesse jogo. A única coisa é que eu não sei qual é o limite que a pessoa suporta jogar. Só ali no celular não tem perigo nenhum. Mas se ela falar: puxa, sou boa nisso, vou entrar na aposta online, eu vou ganhar dinheiro, aí é que está o perigo. Esse é o meu grito de alerta. Minha irmã se foi, a vida dela não volta mais. Espero ouvir muitos comentários, lê-los e ouvi-los a partir de agora. Why am I always my own enemy? Stronger is something I wanna be. Hope keeps on breaking on the kitchen floor. I want more than this. I'm not good at being nice to me. Always something else I wanna be. Every time it's different than before. I get torn from it. Ooh, I got knocked down again. Ooh, but I get back up from it. Time turned out to be a thing that burned me in the end. But pain is just a season, all the worst things always meant. My heart doesn't break even, no, I'm trying to learn to be okay with it. Cause if I can't love me in pieces, then it won't work when I'm fixed. I know I'm growing, maybe I'm just doing it slowly. I wanna turn all of my misery into something better. Nobody next to me, alone is where I find the best in me.